Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Cumprimentando os colegas vereadores, cumprimento a nossa assessoria jurídica, nossa secretária Eliane, nosso prefeito aqui presente, cumprimento os secretários Cristiano e Tiago. Cumprimento especial ao representante do jornal A Notícia e seus colaboradores, Irino de Conto, Dona Libra, e quem nos assiste aqui e nos acompanha de casa. Neste momento, então, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1778 de 2026, de 29 de abril de 2026. Todos os vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção à ata? Não havendo nenhuma objeção à ata, coloco a ata 1778 de 2026 em votação. Quem for favorável permaneça sentados e os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade de votos. Quero registrar também a presença da deputada Denise Pessoa aqui na casa hoje. Seja muito bem-vinda, deputada Denise. Leitura dos comunicados. Hoje nós não temos nenhuma leitura. Nesse momento, então, passamos para a tribuna livre. Neste momento, não tenho a honra de convidar a deputada federal Denise Pessoa para fazer uso da tribuna livre na Casa Legislativa de Nova Aroma do Sul. Deputada Denise, é uma satisfação recebê-la em Nova Aroma do Sul. Sua atuação e olhar atento ao nosso município, por meio das destinações de emendas importantes, demonstram o compromisso e o desenvolvimento do nosso município. Sinta-se acolhida por esta Casa Legislativa. A tribuna é sua. Compartilhe com a população nova-romense suas ideias, suas ações e seus projetos. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, né, presidente, uma saudação muito especial. É um prazer imenso estar aqui, também saudar o nosso prefeito, né, Roberto, e dizer da minha alegria, né, hoje estava em Caxias do Sul, numa atividade do Ministério da Cultura, e aproveitei então, já que estava na região, né, e disse, vou lá, né, aqui em Nova Roma, para fazer uma prestação de contas do nosso trabalho, né, do que a gente vem se dedicado também a colaborar aqui com o município, esse município que é tão importante aqui na Serra Gaúcha. Então, tenho muito orgulho de estar acompanhando de perto aqui o trabalho, né, de Nova Roma. E a gente, como um mandato da região, a gente procura, né, acompanhar as pautas, acompanhar as demandas, e a gente sabe que temos pautas que são pautas grandes, né, como a questão da ponte de Nova Roma, Nova Pádua, inclusive passamos ali pela balsa hoje, né, mas dizer que, junto com os deputados, né, especialmente com o deputado Marcon, trabalhamos para que a ponte entrasse, né, como uma das prioridades da bancada gaúcha. E conseguimos, né, fazer com que fosse aprovado 2 vezes, inclusive, na bancada, né, e a gente conseguiu, do nosso mandato, a gente colocou praticamente quase R$700 mil, né, na ponte. Além disso, a gente tem recursos aqui na área da saúde. No total, gente, a gente já destinou diretamente aqui para a Prefeitura de Nova Roma R$3.294.200. Então, é um valor bem grande, né? Mas a gente, como eu disse, a gente está aqui na região, a gente sabe as demandas, a gente procura estar sempre muito atento. Então, em 2023, a gente colocou 293.600 para pavimentação em Castro Alves. Em 2024, a gente teve recursos na área da saúde, então foram 300 mil, e mais 500 mil na
para a ponte, né? Em 2025, nós tivemos a pavimentação, então, em direção a São Valentim, 400 mil. A compra de trator de esteira, né? Não sei se foi o trator de esteira ou se foi a escavadeira, mas os dois, 500 mil, né? Então, aqui. Mais recurso, então, para a ponte, que daí deu mais 166 mil, né? Que faltou para completar a ponte. E agora, então, em 2026, né, a gente está vindo, inclusive, fazer a entrega, né? E aqui são 400 mil reais, então, para pavimentação de acesso ao Cachoeirão, e também mais 430 mil, né, para motoniveladora, né, mais uma máquina. E além disso, né, como a gente está lá junto e sabe quando tem recursos para ser disputados, né, nós acabamos também articulando e conseguimos um micro-ônibus do Ministério da Saúde, né, que saiu via PAC agora, né, na última leva agora, então, para atender aqui o município. E esse micro-ônibus, o recurso, então, é de R$ 304 mil e 600. Então, é um investimento do PAC que a gente conseguiu articular, né, aqui para a prefeitura. Além disso, acho que é importante dizer que a gente tem colocado recursos também no Hospital São Carlos, né, de Farroupilha, e que também é um indicativo aqui também da parte da prefeitura e dos vereadores, né, que nos pedem, porque afinal atendem também aqui o município. Então, São Carlos é um hospital que a gente já superou, né, 2 milhões de reais colocado no hospital para atender, claro que não só Nova Roma, mas a região como um todo. Então, dizer da nossa alegria de poder, né, trazer de volta um pouco dos investimentos, dos impostos que é pago, né, aqui pela região, trazer para a região. E, além disso, além desses recursos específicos, então, para Nova Roma, acho que tem duas conquistas da nossa região, que acho que a gente saúda enquanto região, né, que é a inclusão do aeroporto de Vila Oliva no PAC, né, que é um aeroporto extremamente importante para a região. Vai ser um aeroporto alternativo ao Salgado Filho, né? É no interior de Caxias do Sul, mas é uma região que não tem neblina, então vai ter um grande potencial ali, inclusive porque é a entrada da região turística mais importante do estado, que é a nossa região, e também uma parte, então, vai atrair os turistas, que a maior parte dos turistas vem para a nossa região, mas também vai poder escoar a nossa produção, seja a parte agrícola, né, industrial. Então, é uma porta também de saída, né, de toda a nossa produção. E também outra conquista é a Universidade Federal, né, que chega, então, a Caxias do Sul, a URGS, que é hoje a número 1, a universidade, a principal universidade do Brasil, vai estar em Caxias. E com essa chegada da universidade vai ser, com certeza, acho que a gente vai conseguir, enquanto região, né, reter muitos talentos e também se desenvolver com uma universidade aqui. Então, acho que, da nossa parte, acho que dizer que a gente está sempre muito atento às demandas aqui, né, esses mais de 3 milhões que foram trazidos diretamente de emenda do nosso mandato, é pouco pelo potencial, pelas necessidades que o município tem, e a gente tem, além disso, como eu disse, olhado e buscado recursos também via PAC, né? E é importante aqui dizer que Nova Roma também conquistou um ônibus para o transporte escolar, né, no PAC, e também equipamentos para a unidade básica de saúde. E também recebe recursos, né, da Aldir Blanc na área da cultura, né, que é de R$ 42.923. Então, é recurso também que ajuda a mobilizar o setor cultural, né? Então, a gente tem aqui, acho que, muito recurso, e é importante dizer que as emendas nossas é recurso do governo federal, né, que está chegando até aqui. Então, a gente fica muito feliz de poder ver hoje os investimentos do governo Lula, do governo federal, está sendo aplicado na ponta e fazendo diferença, né, nas cidades e nos municípios, especialmente aqui da nossa região. Hoje, se a gente começar a citar todas as obras que a gente tem, né, são muitas, e que bom, como eu disse, é justiça, é recurso que está vindo, está voltando, né, dos impostos que são pagos, do trabalho, né, e da região aqui que também, né, se desenvolve e contribui para o Brasil. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? Uma saudação muito especial aos vereadores e vereadoras. Eu tenho um carinho muito especial porque fui vereadora 4 mandatos em Caxias do Sul
tive a oportunidade de presidir a Câmara, né, participar do Parlamento Regional com o Comim, né, dizer que a gente, também aqui, né, com outros vereadores, que a gente teve a oportunidade de trocar várias experiências. Então, tenho muito respeito pelo trabalho dos senhores e das senhoras, porque sei que vocês estão na ponta, estão escutando o povo, né, é a ponta mais próxima da população. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E contem com o nosso mandato. Muito bem, nós que agradecemos, deputada Denise, por estar presentes aqui. Eu abro o espaço aqui para, se os vereadores, alguém gostaria de comentar ou fazer alguma fala. Pode ser, deputada. Vamos começar. Pode ser, José. Cumprimento aqui presidente Márcio, colega vereadores, e cumprimento especial a deputada Denise Pessoa, Miguel, assessor Miguel da Laba, companheira ali da informação da Denise. Em nome do prefeito Roberto, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Saudar também aqui os colegas vizinhos de Antônio Prado, aqui na presença aqui da Câmara hoje de noite. Cumprimento aqui o assessor jurídico Eduardo, aqui na casa, Eliane, o Irino de Conto, representante do jornal A Notícia de Nova Roma, público que nos acompanha aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Denise, agradecer mais uma vez aqui pela chegada a Nova Roma e dizer que, com certeza, a tua contribuição aqui para o nosso município, para a nossa comunidade, faz a diferença. Dizer que apenas em 3 anos de mandato, um número bem expressivo ali de recursos destinados para Nova Roma do Sul. A comunidade agradece por esse teu empenho. A gente sabe do compromisso que tu tem, praticamente adotou Nova Roma do Sul como um município que fosse teu, Denise. Dizer que esses investimentos que tu destina para Nova Roma do Sul, além de tu destinar, eles comprometem uma parte do orçamento do nosso município. E com isso, as obras acabam acontecendo. Nós tivemos há pouco tempo a inauguração ali em Castro Alves, onde você esteve presente, uma emenda tua e do deputado Denísio Marcão, um asfalto aí da rua Raul Bortolini, praticamente custo zero para o município desse asfalto. E tanto outros recursos que tu citou aqui, tratou das máquinas, e agora para a direção à construção da ponte, aqui em São Valentim, o micro-ônibus, enfim, dizer que a comunidade agradece o teu compromisso e do teu empenho com Nova Roma do Sul. E seja bem-vinda aqui em Nova Roma, com certeza Nova Roma te recebe de braços abertos. E conte com a gente está aí fazendo do melhor com os recursos destinados a Nova Roma do Sul. Obrigado aí, Denise. Passo agora a palavra ao vereador Utinez. Obrigado, presidente Márcio. Saúdo todos os colegas aqui, todo o pessoal que nos assiste aqui, os de casa, o nosso prefeito, secretários. E você também, dona Denise Pessoa, que tu está fazendo um trabalho excelente. Foi muito bom te ouvir falar. Muito bom te ouvir falar mesmo. Eu faço parte daquela comunidade que estão assaltando ali. E, ó, somos muito gratos em nome da comunidade, somos muito gratos pela emenda que tu mandou e estão fazendo esse assalto. Vai servir muitas pessoas. E tem lá um lugar que o pessoal trabalha muito, vai ser um lugar de muito turismo também, muito aviário. O pessoal trabalha pra caramba. Então, olha, somos gratos mesmo, viu? Muito obrigado de coração mesmo, viu? Vereador Odete. Boa noite, saúdo o presidente Márcio, colegas vereadores, uma saudação a ti, deputada Denise, saúdo o prefeito Roberto, em teu nome, os secretários aqui presentes, demais público aqui, uma saudação e um abraço especial ao nosso amigo Irino, aqui presente hoje, que está na pauta do dia hoje, com uma sessão de reconhecimento, público que nos acompanha em casa. Denise, é sempre bom te receber. Nós trabalhamos em pautas diferentes em outros espaços e sempre muito produtivas, com bons resultados. Não poderia ser diferente no teu mandato, que eu te conheço há anos de trabalho.
Então, que bom que está trazendo de volta para o município um pouco do que os contribuintes do município destinam com o seu esforço de trabalho. Então, a nossa gratidão, sim, pelo retorno que vem, que isso vai beneficiar realmente a nossa população. Então, seja sempre bem-vinda, em nome da bancada do MDB, o nosso abraço, e certamente teremos outras oportunidades de estarmos juntas. Muito bem, então, deputada Denise, gostaria de fazer mais uma fala de encerramento. Bom, obrigada pelas palavras, né? Dizer, também aproveitar e saudar, né, o Irino aqui, na sua pessoa, né, o jornal A Notícia, né? A gente sabe que hoje fazer a boa notícia, né, com a responsabilidade, chegar nas 300 edições, é para quem tem, de fato, trabalho sério, né? Então, cumprimentar, né, e dizer que o nosso mandato segue à disposição, acompanhando, debatendo, defendendo, né, aqui a região. Às vezes o pessoal diz, não faz mais do que a obrigação, né, destinar a emenda, mas a gente sabe que tem diferença quando a gente tem e quando a gente não tem representantes da nossa região, né? A gente sabe, não adianta. Eu fui vereadora e nós ficamos um tempo sem ter deputados aqui da nossa região e isso acabava interferindo, né? Porque não tem lá alguém que advogue por nós, que não tem alguém lá que conheça. Às vezes a gente tem que convencer as pessoas, né, do que é prioridade, porque o pessoal não está aqui e não conhece. Então, quando a gente tem alguém, né, e aí não falo só de mim, tem outros deputados, mas quando a gente tem alguém que conhece, que tem um pé aqui, né, e um pé lá, fica mais fácil, né, da gente conseguir recursos e da gente conseguir convencer, né, e ter esses investimentos. Então, dizer que eu tenho muita responsabilidade, né, com a função que eu ocupo e sei que a nossa região às vezes parece, né, para quem é de fora, diz assim, é uma região muito rica. Temos riquezas, mas temos também muita desigualdade, né? E temos muitos desafios, muitos problemas. Até pelo desenvolvimento da nossa região, a gente acaba atraindo muitas pessoas que vêm contribuir para a nossa região, mas aí também aumenta, né, a necessidade de investimento em saúde, educação, né? Então tem muito. Então quem está aqui sabe quais são os desafios, né? Então quero dizer que o nosso mandato está à disposição, né? Cumprimentar mais uma vez o prefeito, né, Roberto, pelo trabalho sério que tem feito, com muito diálogo, né, lá na bancada gaúcha. A ponte, a conquista da ponte, teve também muito trabalho, né, do Roberto pessoalmente, né, indo lá, conversando com todos os deputados, independente de partido. Acho que a política ela necessita desse diálogo, né? E vocês estão muito bem representados aqui pelo prefeito Roberto. Então, muito obrigada, ficamos à disposição. Deputada, gostaria de agradecer a sua presença aqui na sessão no dia de hoje e dizer que a sua visita nos honra e nos fortalece ainda mais o vínculo com o nosso município. As emendas destinadas por Vossa Excelência têm feito a diferença na vida dos nossos munícipes, contribuindo com investimentos importantes e ajudando no desenvolvimento de Nova Roma do Sul. Receba o nosso reconhecimento pelo trabalho, pela atenção e dedicação ao nosso povo. Esta Casa Legislativa permanece de portas abertas para parcerias que tragam resultados importantes para a nossa população. Muito obrigado, deputada Denise Pessoa, pela sua presença e conte sempre com o Legislativo de Nova Roma do Sul. Muito obrigado. Também neste momento é com grande satisfação que recebemos hoje na Casa Legislativa a pessoa que tem contribuído de forma significativa para a comunicação do nosso município. Convido neste momento para fazer uso da tribuna livre o proprietário do jornal A Notícia, senhor Irino de Conto, que será homenageado por esta Casa Legislativa, que está celebrando as 300 edições do jornal A Notícia. Não é apenas reconhecer um número expressivo, mas sim valorizar uma trajetória marcada por compromisso, responsabilidade e informação. Seja muito bem-vindo a esta Casa Legislativa, senhor Irino. Através do seu trabalho, muitas histórias foram contadas, muitos momentos foram registrados e, principalmente, a população foi mantida sempre informada. A tribuna é sua para falar sobre este importante jornal A Notícia, que completou 300 edições.
saudar primeiramente o presidente Márcio e, por meio dele, cumprimentar todos os vereadores, saudar a todos e até cumprimentá-los pelo trabalho legislativo de alta qualidade que estão promovendo aqui no nosso município. E quero também saudar o prefeito municipal que está aqui presente e cumprimentar os demais presentes aqui na sessão, a quem nos acompanha também pelas redes sociais, então o nosso cumprimento, e dizer que, em primeiro lugar, fazer um agradecimento pelo convite, né, para eu poder dar algumas pinceladas, digamos assim, sobre o que é o nosso jornal, que está completando 27 anos, né? Em junho. Ele foi fundado em 1999, então são, se eu souber somar um pouco, há 27 anos, né? Agora em junho. Quero saudar em especial os meus colaboradores, porque o que eu faço, de fato, é coordenar um trabalho que várias pessoas fazem para que a gente possa ter um jornal e todos nós fazemos o maior esforço para fazer um jornal de qualidade. Não é um grande jornal, mas é um jornal modesto, mas, digamos assim, sério, né? Então, também quero agradecer e homenagear todos aqueles que contribuíram, participaram desse jornal desde o seu início. E são muitas pessoas que já passaram pelo jornal. Inicialmente, então, vamos a um pouco do histórico. Foi fundado em 1999 por um senhor, Waterloo Heller, e o filho dele, Miguel, com a proposta de fazer um jornal gratuito para o leitor, né? Porque ele não é gratuito, de fato. O leitor recebeu um jornal gratuitamente em casa. E eles foram bem usados nisso, aliás, porque nós éramos uma população de 3.500 habitantes por aí, e eles fizeram 1.000 exemplares da primeira edição. Puxa, isso dá um jornal para cada 3 pessoas ou 4. É a média do que um jornal é lido, digamos, o Correio do Povo, a 0 hora. Se ele tem 10.000 assinantes, vão ler, 30.000 pessoas leem o jornal. Cada assinante representa, assim, a leitura de mais 2 ou 3 pessoas. Então, nós éramos 3.000 e poucos habitantes, com um jornal de 1.000 exemplares, de 1.000. Isso durou alguns tempos. Esse pessoal, o Waterloo e o Miguel, pai e filho, além do nosso jornal, eles fundaram na mesma época um jornal em Antônio Prado, com a mesma proposta. Era o jornal Opinião, nem sei se ainda existe. Eles tinham um jornal no bairro Cruzeiro, em Caxias, também com a mesma proposta de distribuição gratuita. E o Paduense, Nova Pátria. Tinham 4 jornais que eles produziam todos eles com edição mensal. E o negócio deles foi indo algum tempo e depois eles acabaram tendo dificuldades. Eles venderam a notícia para o Sérgio Wackenbol. Eu não sei dizer o sobrenome dele. Aquele rapaz que que trabalhava com informática. Ele vinha de Caxias, ele tinha lan house aqui do lado da prefeitura velha, aqui em cima, perto do salão paroquial. E ele dava aula de informática e tinha também um trabalho de internet. Instalou. Depois ele acabou assumindo o jornal. Ele tinha dificuldades para fazer o jornal, digamos. Então a gente não tem nenhum registro dos anos que ele ficou com o jornal. Eu não tenho nenhum exemplar, ele não arquivava nada. Não sei nem quantos anos ele ficou, se alguém souber aberto. Ele não tinha nenhum arquivo. Quando eu comprei o jornal dele, adquiri o jornal dele, ele me entregou os jornais, uma coleção de jornais, desde o número 1 até o número 70, nem chega a 70, 60 e pouco. Não tenho nada sobre esse tema.
E nós assumimos o jornal em junho de 2007, na seção 70, o jornal número 77. Quando ele foi criado, o jornal, eles tinham um grupo chamado Conselho Editorial. Eu faço questão de ler o nome das pessoas que estavam nesse conselho, na época. A Elizabeth Zabala, que está com a gente até hoje, colabora com o jornal, fazendo a revisão todos os meses, com muita atenção e com olhos de lince mesmo, enxerga tudo. A Gema Graciutin, o João Panosso, o padre Johnny Facchinelli fazia parte, a Lorena Capelli, o doutor Odival Barbieri e a Rosilene Bunay. Esse era o grupo que mantinha o jornal na época, coordenado pelo Waterloo e pelo Miguel. Então, até esse ano de 1977, 2007, foram feitas 76 edições. Eu assumi naquele ano, em 77, na 77ª edição. Estamos agora vai sair amanhã, a 301. Na nossa condução ali do jornal, a gente promoveu algumas mudanças. Depois eu vou mostrar alguns exemplares da época. Por exemplo, o período ele era feito sempre no final do mês. Nós passamos para início do mês. Ele era, quando eu recebi, todo em branco e preto. E aí, por um tempo, a gente fez capa e contracapa e página central colorida, o resto branco e preto. Algum tempinho depois, a gente passou a todo ele colorido. Um pouco mais caro, digamos assim, mas ele fica mais vistoso e parece que as pessoas leem com mais prazer, né? Então, depois, além disso, a mudança, digamos, nesse sentido, passou de 12 para 16 páginas. Ele começou com 8, em 1999. Aí, quando eu recebi, o Sérgio já fazia 12 páginas, e eu passei, logo em seguida, uns meses depois, a 16 páginas. Nos primeiros anos, eu gostaria de destacar isso aqui, porque eu tenho um certo ciúme dessa história. Nos primeiros anos, eu acho que foi de 2010 a 2015, por aí, eu contei todas as histórias das comunidades. Uma pesquisa oral que eu fazia com os moradores do lugar, e contavam a história das capelas. Está registrado no jornal, todas as comunidades foram contempladas. Logo em seguida, nós publicamos uma pesquisa que o Eli Manhaguanho fez sobre a história dos capitéis. São várias edições, eu não me lembro quantos capitéis eram, mas foi contado tudo isso. Então, é um trabalho um pouco diferente do que era feito até então, mantendo a maioria das coisas que o jornal já tinha, mas é um trabalho até para valorizar a importância do jornal, que é um registro histórico. Quer dizer, hoje em dia o jornal, claro, já é uma fonte de pesquisa. Por exemplo, se alguém quer saber sobre a história das comunidades, o que aconteceu no ano tal, né? Eu trouxe aqui, então, para nós todos revermos, né? A maioria pegou esse jornal em 1999. Era a primeira edição. São 8 páginas, né? Aqui na contracapa, eles tiveram o cuidado de colocar todos aqueles que faziam parte do conselho editorial do jornal, do grupo, que, enfim, era um conselho fiscal quase, né? Mas ajudava em tudo, eles se reuniam para discutir até as matérias que eram feitas. E a Beth colocou na matéria que ela fez no mês passado, então, quais as principais notícias daquela época. Isso em 1999. Eu trouxe também a foto, nós botamos a foto da capa no jornal, as edições 100, a edição número 100, que é de abril de 2009.
Aqui, ó, tem algumas figuras que ainda estão aqui na Câmara. Agricultura familiar em debate aqui, né? E outros assuntos. Agradecimento, depois tem aqui festas e promoções, tem notícias da Câmara de Vereadores, que, aliás, a Câmara mantém esse informativo desde aquela época no jornal. Balanço dos primeiros 100 dias de administração de Nova Roma do Sul. Saúde como investimento. É bom colocar para vocês verem. Depois tem uma página sociais aqui. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais mantinham também um espaço que mantiveram durante muito tempo, agora não estão mais tão dados para manter. Tem as notícias da Emater, que também continua até hoje. Essa é a edição número 100. A edição número 200 é de setembro de 2017. Então tem Paranaguá e Pocaçamba decidirão municipal de futsal. Sempre teve notícia do esporte no jornal. Expo Clara 2018 é lançada oficialmente aqui, páginas sociais. Nova Roma do Sul conhece a soberana de La Prima Vendemmia. Quem se lembra quem era? Quero ver, né? Vamos ver se eu acho. A gente foi juntando as coisas, né, e conseguindo algum patrocínio e deu para investir um pouco mais. E essa é a edição que saiu mês passado, edição número 300, né? Dessas 300 está sob a nossa coordenação de 77 a 300, dá não sei quanto. É bom matemático, ele sabe. Deve dar 230 e 223. É isso? É um bom número, né? Agora amanhã já vai ser impressa a edição número 301. A história dos capitais já foi, né? Mudamos um pouco a linha editorial. Ali, ao longo desse tempo todo, eu mudei um pouco a linha editorial do jornal. Por exemplo, a gente passou a manter colunistas fixos. Todos os meses tem 4 pessoas agora que fazem uma coluna mensal, que é o professor Wilson, ex-prefeito. Eu não posso me esquecer, né? O Cristiano Panot, tá aqui, né? A Juliana Agnesi, a mulher do Rodrigo Agnesi, que foi vereador, inclusive, dessa casa, que mora em Carlos Barbosa. Ela faz a coluna INSS Fácil. E tem uma menina também que começou agora há pouco tempo faz uma matéria sobre direito em pauta, que é a Kelly Zonato. Kelly Zonato, também de Carlos Barbosa. Aliás, ela não é de Carlos Barbosa, ela mora em Carlos Barbosa, mas ela é de outra região do estado. Criamos um espaço literário, cujos colaboradores, o Adamir está aqui, e envia um poema, um soneto todos os meses, né? Para inspirado, né? Todos os meses. Ele me contou um pouco da história das poesias dele, é bem ligado nessa arte. E a Norma Santi, que foi, inclusive, nossa aluna no tempo de colégio, irmã do Zelmir, que começou a mandar um poema, tipo uma crônica poética. Ela tem uma inspiração incrível, né? Ela escreve muito bem. E todos os meses também ela colabora com o jornal, com o escrito dela. Também introduzimos no jornal o Talian. Você vê que tem um espaço, né? Com o Talian, que é a língua que está sendo muito discutida aqui na região, e tem um projeto de preservação da língua Talian, que é uma mistura de vários dialetos vênetos que vieram, que os italianos habitaram essa região, né?
Então, eles juntaram todos os dialetos e saiu uma língua, agora já é língua oficial. Inclusive, eu acho que o município adotou como língua oficial também. E esse trabalho está sendo muito importante, são mais de 40 municípios que adotaram essa prática da língua italiana, do italiano, de fato, né? Também introduzimos no nosso jornal a Fatos em Fotos, que conta também um pouco a história do município através de fotos. E o Tiago que é o responsável por isso, né? Está fazendo um trabalho muito interessante. Até esse mês, amanhã que vai sair aquela sobre a primeira semana Oscar Bertoldo de poesia, né? Isso tem uma matéria muito interessante que vai sair na próxima edição. Eu tenho, como eu já disse, vários colaboradores, fora os que entregam o jornal. São mais, eu não contei, mas são mais de 20, eu acho. E tem um até que eu quero lembrar aqui, que era um menino de 7 anos, quando eu comecei o jornal, e entregava na região dele ali, do lado do posto de saúde, ali aquele bairro pro lado de lá. É o Igor Wolf, o filho do João Wolf. Até hoje, ele é responsável para a entrega do jornal naquele setorzinho ali. São 80 e poucos jornais. Ele, depois a mãe dele, durante muitos anos também fez. Agora, ela está meio, né, com dificuldade de locomoção, mas ele sempre foi o responsável, e a mãe ajudava. Então, eu queria fazer uma homenagem especial ao Igor, né, porque, olha, são quase 20 anos já. Então, vou repetir os colaboradores atuais, espero não estar esquecendo ninguém, que a Elizabeth continua fazendo a revisão todos os meses. E eu, se ela não está aí, já aconteceu dela estar viajando e eu fico perdido, porque se a gente não fizer a revisão com muito cuidado, é bem provável que escapem erros. E assim mesmo escapam alguns, às vezes. O mês passado, por exemplo, saiu um lá que eu não entendi até hoje. O Wilson Zanotto, né, que também escreveu desde o início, ele fazia uma coluna na Neto Pipeta em Paradiso. Ele escreveu vários episódios dele, muito interessante. Escrevia em italiano, não em português. A Juliana Agnesi, que eu já citei, né? A Norma Santi também, o Adamir Anguinoni, o Tiago Paz, a Kelly Zonato, o Gustavo Manhaguanho, não está aí, né? Ele me disse que estava com problema dele. E agora também a Andréia Fraron, essa menina lá da Capela de São Luís, que está começando a participar do jornal com escritos muito interessantes. Tem uma habilidade muito boa para escrever. Como é que se faz um jornal? Eu ainda não sei direito, porque eu nunca fiz curso de jornalismo, mas a gente, na época, tinha boa vontade e disposição, que ainda, graças a Deus, a gente continua tendo. Mas como é que onde que é feito esse jornal? Porque nós não temos uma gráfica aí para fazer isso, né? Então, inicialmente, até os primeiros números com o Waterloo também, o jornal era impresso no Pioneiro, em Caxias do Sul. E eu, por muitos anos, eu fiz lá. Depois o Pioneiro já não imprime mais nem o Pioneiro em Caxias, passou tudo para 0 hora. E daí eu passei a impressão para 0 hora. Aí imprimia lá, eles mandavam para Caxias, eu retirava em Caxias, e há muito tempo também a prefeitura colaborou com isso e me trazia o jornal quando dava. Mas depois de um certo tempo a conta ia subindo muito na 0 hora, né? É um jornal bom, fazia impressão boa, tudo bem, mas estava ficando muito caro. Aí eu fiz uma pesquisa de preço e faz uns 4 anos, deve ser uma coisa disso, não tenho a data certa, que nós estamos imprimindo em Lages, na gráfica Araucária. Eles imprimem, por exemplo, vão imprimir amanhã de noite, sexta de manhã eu retiro ele no Expresso São Miguel,
em Flores da Cunha, 8h30 já está ali. Inclusive, além de ser mais barato, eles pagam o frete até Flores da Cunha. Eu só arco de Flores da Cunha para cá. É a forma que a gente achou para poder dar continuidade ao jornal. Porque, vamos pensar direito, fazer um jornal grátis para o leitor, né? Para o jornal ele não é grátis, ele é de graça para o leitor. É muito difícil, porque tem custo, e o custo é bastante alto até. E inicialmente havia muitos anunciantes, então o jornal se pagava bem, até sobrava um pouco, né? Mas hoje em dia, com as redes sociais, outras formas de divulgação do produto, né, que as empresas têm, é difícil achar alguém que invista para ter retorno. Talvez não dê tanto retorno. Mas tem alguns abnegados que, mesmo assim, eles mantêm o anúncio deles e é o que possibilita a continuidade do jornal. Quer dizer, mas está ficando apertado para a gente sustentar, haja vista que as coisas vão subindo o preço e os anunciantes são cada vez menos. Não por má vontade, não é isso, é que de fato não dá o retorno que outros meios de divulgação dão para as empresas, né? Tipo mercados, essas coisas. Então, a ideia é essa, é de manter o jornal mais ou menos nesses moldes, né? No nosso ponto de vista, e a gente fica bem agradecido pela recepção que o jornal está tendo. Me parece, sim, eu até percebo quando atrasam um mês ou dois, perdão, quando atrasam uma semana, por exemplo, já aconteceu, o pessoal já pede, mas quando é que vai sair o jornal? Quando é que vai sair o jornal? É bom saber que as pessoas leem o jornal. Eu acho que tem um pouco para todo mundo. Tem um pouco de cultura, tem um pouco de esporte, tem um pouco de divertimento, né? Tem alguma coisa agora, nós vamos criar uma sessão de humor também, né? Umas piadinhas e tal. Vamos indo, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu abro o espaço, senhor Irino, se um líder de cada bancada gostaria de falar e fazer umas perguntas, pode ser? Pode. Começo então pelo vereador Lores. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, prefeito municipal, nossa deputada Denise Pessoa aqui presente. Muito obrigado pela presença, pelas belas palavras, pelo belo investimento que está fazendo Nova Roma. Todos os secretários, em nome do prefeito e todos os secretários, público aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais. Então, senhor Irino, muito obrigado, né, pelo belo trabalho, pela bela explicação que deu. Eu vou redigir umas pequenas palavras aqui, mais ou menos, para dizer o que nós pensamos desse seu jornal. Então, hoje celebramos um marco histórico para a nossa comunidade, as 300 edições do jornal A Notícia. Mais do que um veículo de informação, o jornal se tornou parte da identidade do nosso município, registrando conquistas, desafios e a vida cotidiana da nossa gente ao longo dos anos. Ser o único jornal da cidade é uma responsabilidade enorme e também uma prova do compromisso, da dedicação e do amor pela comunicação local. Parabéns, Irino, a toda a sua equipe por essa trajetória construída com seriedade, coragem e perseverança. Que venha muitas outras edições, sempre levando informação, história e conexão com a nossa sociedade. Nossa gratidão e reconhecimento por manter viva a voz de Nova Roma do Sul. Parabéns, Irino, toda a equipe, pelo belo trabalho prestado à sociedade de Nova Roma do Sul. Então, eu queria agradecer pela presença aqui, parabenizar pelo belo trabalho, né, que vai dando informação à nossa comunidade, a todos os munícipes de Nova Roma, né. Então, acho que é importante ter um jornal que informe, né, que divulgue e que faça esse trabalho prestado para essa comunidade de Nova Roma. Muito obrigado. Vereador Utinez, gostaria de comentar? Quero comentar assim, presidente Márcio. Quero te saudar, Irino, e te dizer assim que te ouvindo falar me remeteu tantas lembranças
Quero te parabenizar todos os antecessores também. E me veio lembranças lá do João também. O João foi um grande parceiro no jornal, né? Uhum. Eu passei por uma Durante entrevista o com ele período. lá em 2012, 2013, eu acho, lá em volta, e aí me remeteu um monte de lembranças. Então, eu quero te parabenizar toda a equipe, toda a tua equipe que trabalha junto, assim, e a gente deseja, assim, muita vida longa mesmo para o jornal, que ele vá de bem a melhor. E, assim, é cultura e história, né? É verdade. Entendeu? É cultura e história, é uma coisa, te ouvir falar foi muito bom, viu? Então, a gente deseja vida longa mesmo, viu? Parabéns, viu, Você Irina? falou no João. O Bah. João foi um grande colaborador. Ele fazia durante muito tempo o perfil. Era ele que fazia Isso. que ia falar com as pessoas e colhia os depoimentos dele. Foi um grande colaborador, com certeza. E outros trabalhos também que ele fazia no jornal. E me remeteu essa lembrança dele vindo lá em casa conversar comigo e tal. 2012, eu acho que foi. Parece que foi ontem. Caramba. Parabéns, viu, Irina? Parabéns mesmo. Está com a palavra a vereadora Vanessa. Gostaria de cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, a todo o público que está aqui presente, a casa está cheia hoje, em especial é o Erino, né, sua esposa Líbria, que estão aqui também, e o pessoal que nos assiste através da transmissão, boa noite a todos. Bom, eu estive falando, e como eu também trabalho nessa área da comunicação, me vejo um pouquinho nesse sentido de como é difícil manter uma empresa nessa área da comunicação, ainda mais quando os tempos são outros, a era digital vem aí, quando você tem informação aqui e agora na sua mão. Então, trabalhar com jornal é sinal de um trabalho duro, um trabalho dedicado, um trabalho que persistiu ao longo desses anos, por mais que tenha aí uma era digital. Então, parabéns pelo excelente trabalho. A gente sabe que não é fácil. Você comentou ali que tem alguns apoiadores. A gente viu que o sindicato ficou um pouquinho mais difícil, né? Acabou estreitando aí a questão do patrocínio, né? Então, como é difícil numa cidade pequena contar com apoiadores, com patrocinadores para manter o que a gente recebe em casa gratuito. Né? A gente vê essa dificuldade que é das pessoas poderem colaborar e ajudar. Né? Me vejo nessa situação ali também, através da comunicação, mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que ser gratos a esse trabalho que persistiu até hoje, e claro que a gente deseja que continue, né, que tenha vida longa. Hoje, como a gente sabe, também tem um aporte aqui da Prefeitura, né, que apoia o jornal, tem a Câmara de Vereadores, que também apoia o jornal. Então, né, nesse quesito, o jornal tem esse apoio e tem esse incentivo também. Então, parabéns. Com certeza, vereadora, se não fosse o aporte da Prefeitura e da Câmara, não tinha como sustentar, não tem mesmo. Porque não tem onde buscar recursos para bancar as despesas que tem despesa. E a gente paga, inclusive, entregadores de jornal. O pessoal que entrega, né? Cada um, dependendo do número que distribui, alguns até fazem de graça. Tem alguns que entregam 15, 20 jornais e entregam no amor, como se diz, né? Mas a gente tem que pagar, porque eles estão trabalhando, né? Não tem como. Então, se não fosse a Prefeitura e a Câmara, com a parte deles, com certeza, ia ser muito mais difícil. Obrigado. Está com a palavra, então, o proponente da homenagem, o vereador Marcelo. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, prefeito Roberto, deputada federal Denise Pessoa, junto com o prefeito, os secretários que estão aqui, a deputada Denise, todo o corpo que está acompanhando ela, o pessoal que é apoiador dela ali e está fazendo parte do escritório dela, a Irino e a Líbera de Conto, né, e toda a equipe do jornal, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo presencialmente e também todas que nos assistem através das redes sociais, e agradeço aqui a minha bancada, ao vereador Odete e ao vereador Tiago, por me cederem o espaço de representar nosso partido nessa homenagem que estamos fazendo ao jornal A Notícia, do qual eu fui o proponente. Tivemos a subscrição do vereador Tiago e da vereadora Odete e a aprovação do senhor professor Irino, eu ainda lhe chamo de professor, né, de todos os colegas vereadores. Então é toda a Câmara de Vereadores que está prestando essa homenagem especial, que hoje celebramos 300 edições, a 300ª edição, 300ª edição do Jornal A Notícia, um marco que representa muito mais do que números, né? Representa a longevidade desse meio de comunicação para o nosso município.
esse meio de comunicação que ele, na sua trajetória, contou a história da Nova Roma do Sul, se confundiu, né, a história do jornal com a história da Nova Roma, porque ali ficou gravado todas, ou se não as maiores e melhores partes do que aconteceu, as dificuldades, os problemas, as vitórias que nós tivemos. O jornal sempre esteve ali sendo uma parte que gravou na história e gravou a história do município de Nova Roma do Sul. Ao longo da sua trajetória, o Jornal La Notícia foi mais do que um veículo de informação. Foi a voz da nossa gente, até pelas pessoas que estão escrevendo, os colunistas, né, que são daqui de Nova Roma, a grande maioria. Acho que isso é uma grande importância. Cada edição gratuita, eu acho que isso tem que ser colocado, né, que o jornal, desde o seu início, ele foi de forma gratuita, distribuído nos lares, aqui na cidade, em casa, e nos interior, nas comunidades, a grande maioria, né. Eu me lembro, professor Irino, da primeira edição, do lançamento do jornal, foi feito ali no Casarão, onde hoje o vereador, o secretário Tiago trabalha. Nós fizemos ali. A Beth deve se lembrar muito bem, o Wilson era o prefeito na época, né? Foi feito o lançamento ali. Eu me lembro que, acho que até a primeira edição deve ter um quadro ali guardado no Casarão. Se eu estou, é verdade? Está lá pendurado um quadro da primeira edição que foi uma forma de gravar na história, né, o lançamento do jornal. E além de tudo isso que a gente tem, eu acho que tem uma coisa que todos os meses é um suspense e as pessoas ficam esperando. Quem é o perfil do mês? Né? A gente fica esperando quem é o perfil do mês. As pessoas abrem o jornal, grande maioria já vão para a página do meio aí para saber quem é o perfil. Para ver a importância do jornal, e é bem aquilo que o senhor falou, eu já compartilhei contigo muitas vezes, que as pessoas ficam esperando o jornal, querem saber das notícias. Apesar das redes sociais, ainda o jornal tem uma importância para a informação da população de Nova Roma do Sul, que a gente é uma singularidade que eu creio, né? E assim, então, marca ainda mais a importância do jornal. Manter o jornal ativo não é fácil. Num lugar pequeno, as despesas são grandes, os colaboradores são restritos, os financiadores, né, os patrocinadores também, o senhor já falou sobre isso, mas eu acho que assim, essa caminhada vale a pena. Eu creio que dentro de ti, Irino, da Libera, da Beth, do Adamir, do Tiago, dos demais colaboradores, tem uma sensação sempre de dever cumprido, né? Porque coloca, marca e divulga o nosso município, que a gente sempre tem um amor muito grande, né? Pode falar. Posso Claro. dar uma deixa aqui, né? Tem coisas assim que me impressionam e me emocionam até. Tem senhoras de idade já que esperam o jornal, e eu sei, tem depoimento nesse sentido. Elas leem o jornal da primeira à última página, todo ele. Como é bom, né? Isso já é um pagamento, de fato. Porque, então, essa distribuição gratuita, ela tem o seu valor, né? Ela falou na dificuldade de manter o meio de comunicação. Por que a rádio é gratuita? Todo mundo ouve e não paga nada. Alguém paga. Alguém tem que pagar. Então, isso é gratificante, saber que pessoas assim esperam e leem todo o jornal. Só acontece isso porque o jornal é gratuito, chega gratuitamente nas casas. Senão, essas pessoas bem humildes que eu conheço não teriam nada para ler. Então, ao menos isso é gratificante, é bonito. Então, o esforço de todo mês de montar uns conteúdos ali, poder chegar na casa de todo mundo, é interessante e é muito, né, gratificante. Eu queria aproveitar para dizer como é que eu distribuo. Eu tenho várias distribuidoras. Depois continua. Fica à vontade. Cada setor, assim, tem o setor do cemitério, o setor do campo, do colégio, o setor lá de cima do posto, lá para cima. E eu deixo, por exemplo, os jornais das comunidades, separo por número de famílias. E os do sul aqui, deixo aqui no posto do Bimbo, e as pessoas pegam. As do norte, eu deixo lá no mercado do Elton. E aqui na cidade são 7, 8 pessoas que entregam. E a Libra e eu entregamos
na Júlio, desde o GN Pneus até a Agroroma ali, é conosco. E o setor de baixo aqui, que vai aqui pelo correio ali de baixo, é a Dona Livre que faz. Então, ao menos a gente faz uma caminhada por mês certo. Não tem outro jeito. Tá bom, desculpe. Obrigado. Só para concluir, então, manter um jornal ativo, relevante e respeitado ao longo do tempo exige coragem, dedicação e responsabilidade. Por isso, esta homenagem se estende a toda a equipe que fez parte dessa caminhada, colunistas, editores, colaboradores, entregadores, apoiadores, que com ética e compromisso contribuem para uma sociedade mais informada e consciente. Que esta 300ª edição seja apenas mais um capítulo de uma história longa e próspera. Que o Jornal A Notícia continue sendo um instrumento de verdade, diálogo e desenvolvimento para a nossa sociedade. Parabéns a ti, Irino, parabéns a todo o corpo, né, do Jornal A Notícia, que continue por muito tempo levando notícias e gravando as notícias de Nova Roma do Sul. Obrigado. Muito bem, então, Irino, gostaria de agradecer de forma muito especial por tudo aquilo que o Jornal A Notícia representa para Nova Roma do Sul. Mais que um meio de comunicação, o Jornal A Notícia se tornou da história do nosso município, registrados em conquistas, desafios, acontecimentos, acima de tudo, a vida da nossa gente, contada no jornal, valorizando acima de tudo as nossas histórias. Estendo também este reconhecimento a todos que fazem parte dessa trajetória, o editor, pelo cuidado e responsabilidade com a informação, aos colunistas que com suas palavras ajudam a formar opinião e provocar reflexões e valorizar a nossa cultura. A todos os colaboradores que muitas vezes nos bastidores contribuem para cada edição que chega a todas as famílias, patrocinadores que acreditam e apoiam o jornal. Receba esta homenagem de forma de reconhecimento de todo o poder legislativo e da comunidade de Nova Roma do Sul. Que esse trabalho continue sendo forte, sendo fonte de informação e orgulho para todos nós. Muito obrigado por tudo que o senhor e toda a sua equipe fazem pelo nosso município. Desejo uma vida longa ao Jornal A Notícia, que continue sendo a voz ativa da nossa população. Dando continuidade a este momento, tenho a honra de convidar o nobre vereador Marcelo, proponente desta justa homenagem, para que proceda a entrega da menção ao homenageado. Acho que podemos convidar a Dona Líbera também para receber junto. Pode ser aqui. Parabéns, Irino, o Jornal A Notícia, que este momento sirva também de incentivo para que esse importante meio de comunicação continue crescendo, evoluindo e contribuindo com o desenvolvimento de Nova Roma do Sul. Muito obrigado, Irino, ao Jornal A Notícia. No grande expediente, daí hoje nós não temos ninguém inscritos. Na ordem do dia, nós temos o projeto de lei 1746 de 2026. Daí peço ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto 1746. Acrescenta requisito de escolaridade, passando a exigir o registro no Conselho de Classe competente para os cargos de cirurgião dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e técnico em contabilidade. Então, neste momento, está com a palavra o presidente da Comissão de Justiça, vereador Loris. Obrigado, presidente Márcio. O relator desse projeto é o vereador José. Está com a palavra o vereador José. Obrigado, vereador Loris. Parecer 15 de 2026, relator José Luiz Comim. Diante do exposto, o parecer do relator é favorável à tramitação do projeto de lei 1746 de 2026. Os demais membros acompanham o voto do relator.
presidente Elora Susnowski, membros José Luiz Cominha e Tiago Beto. Está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador Rutinês. Obrigado, presidente Márcio. A relatora desse projeto será a Rosângela. Está com a palavra a vereadora Rosângela. Bom, antes de fazer essa conclusão, eu quero dar boa noite a todos os que estão aqui presentes, ao nosso presidente do Legislativo, meus colegas vereadores, e eu também quero dar os parabéns para o trabalho do Irino de Conto, pelo trabalho que ele fez no Jornal La Notícia, completando 300 edições, que se diz, é uma ocupação quando a gente se aposenta, né? Mas é uma grande responsabilidade há muito tempo. E também não quero deixar de fazer um agradecimento especial à deputada Denise Pessoa, que ela usou essa tribuna, e assim, é um principal, assim, mas principalmente pelo compromisso concreto que ela tem pelo nosso município. Então, Nova Roma do Sul tem sido lembrada com ações, com investimento em educação, saúde, e também dizer que ela se preocupa bastante com o desenvolvimento do nosso município. E essas demandas vindas de 3.250.000 é um valor significativo. Eu não poderia deixar de agradecer, Denise, com o compromisso que tu tem com a nossa cidade. Obrigada. Então, a conclusão desse projeto de lei 1746/2026, a Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opiniou pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 28 de abril de 2026, presidente Rutinês Santi, membros Rosângela Maria Tchepo e Odete Portolini. Coloco o projeto em discussão. Algum dos vereadores gostariam de comentar o projeto 1746? Não havendo ninguém para comentar o projeto, coloco o projeto 1746/2026 em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1746 aprovado por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Recados finais. Nesse sábado, teremos o jantar na comunidade da Salete. Interessados em entrar em contato com os organizadores. E também, como presidente do Legislativo, deixo o meu respeito, minha admiração e reconhecimento a todas as mães, desejando muita saúde, paz, felicidades e bênção a todas as mães. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a produção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.